Mas queria chamar a atenção para vocês de dois discos muito recentes, 2 CDs, lançados este ano. Um é o Aberturas A8, de um conjunto italiano chamado Zéfiro, do Telemann. Telemann foi um contemporâneo do Bach, século XVIII. Escrevo. É que a minha letra é pior do que eu falar, mas em todo caso. Bom, o compositor é o Telemann, tá? O conjunto Zéfiro. O CD chama-se Aberturas A8, Ouvertures A8. O selo Ricercar, o selo é um selo francês, Ricercar. Sabe o que eles fizeram? O Telemann tem uma série de obras instrumentais em que escritas para oboé, fagote e cordas. Só que normalmente se faz assim, aquele mar de cordas, né? Os 3 oboés, o fagote e estão conversados. Fica um som, uma maçaroca, porque você bota muita corda contra 3, coitados, 4 instrumentos de sopro, né? Essa era uma reclamação que o Mahler fazia. Ele dizia assim, claro que eu retoquei o Beethoven e botei mais metaleira lá, pô. No tempo dele não se fazia isso, não se botava tanta corda. Hoje você põe 60 cordas contra um exército de Brancaleone lá de instrumentos de metais, sopros. E ele aumentou mesmo, ele fazia a nona do Beethoven com muito mais trombones, trompete, ele duplicou tudo, aliás, mais do que duplicou. Voltando ao Zéfiro, o que eles fizeram, esse grupo italiano? Eles reduziram cada parte a um instrumento. Então, na verdade, são 8 instrumentistas. Um violino, uma viola, 2 violinos, uma viola e violoncelo. Aliás, acho que é violino, viola, violoncelo e contrabaixo, se não me engano. E 3 oboés e o fagote. É um deslumbramento, é como se fosse uma outra música. Eu acho que ainda está no site da Cultura, não está? Fica só um mês, né? Não sei se está. Não sei se é esse. É? Não sei, eu não vi o filme. Eu não vi o filme. É um grupo italiano, se não me engano. Mas é sensacional essa gravação. O site da Cultura, da Livraria Cultura? Não, da Cultura FM. Eu coloquei como CD da semana e ficou lá 40 dias podendo ouvir inteiro. Eu não sei se está ainda lá. Outro CD é o do Quijken, que é esse Sigiswald Quijken, que gravou nos anos 70 e 80 a integral das cantatas de Bach. Foi uma das primeiras gravações historicamente informadas. O selo dele é Accent. Um selo... Bom, Accent, como eu estou falando, mas... Hã? O artista que é uma encrenca. Acho que é com J aqui, Quijken. Mas é mais complicado do que isso, eu acho. Sigiswald Quijken. A gravadora Accent. Pois ele começou a gravar de novo as cantatas, e está no volume 8 agora, mas seguindo a tendência que foi quem mesmo? Um americano que fez isso pela primeira vez, foi ridicularizado nos anos 80, quando ele reduziu as cantatas do Bach, uma parte para cada voz e para cada instrumento, né? Mas tiraram o pelo do cara, gozaram o cara até dizer chega, os europeus não aceitaram, agora ele está fazendo isso e soa extraordinário. É o volume 8 das cantatas do Bach, com o Quijken. Um CD é lançado agora, faz 2 meses. Uma voz para cada parte, uma parte, né? Cada parte uma voz e cada parte instrumental também um instrumento. Parece que você está ouvindo uma nova música. A música pela qual a gente se apaixona, sempre, por isso que eu pus esse título maluco nesse curso, que não é um curso, é um bate-papo nosso aqui, mas a música pela qual a gente se apaixona é a música em que a gente descobre coisas que a gente não tinha visto.
mesmo que a gente já a conhecesse. É o caso, ele estava falando disso agora há pouco, né? No caso dessas aberturas do Telemann, no caso das 7 últimas palavras de Cristo na cruz do Haydn, que a gente costuma ouvir essa introdução e os 7 adágios encadeados, e aí é meio complicado, né? Nem o Haydn consegue manter o interesse, eu acho. Para os nossos ouvidos do século XXI, para 7 adágios, né? Uns empilhados, é muito difícil. Assim, você fica antenado, né? E sente que, de fato, o Haydn estava comentando musicalmente cada uma dessas frases, essas últimas frases de Cristo, né? Inteligente é, por exemplo, um recital que vai acontecer agora, dia 30, eu acho, na Sala São Paulo, de uma pianista norte-americana chamada Ursula Opens, acho que é agora, março. Depois vocês confiram, Ursula Opens. Ela vai tocar uma peça chamada Variações sobre O Povo Unido Jamais Será Vencido, de um compositor americano chamado Frederic Rzewski. Rzewski, não vou escrever porque tem lá no negócio da USESP. Ursula Opens, o recital dela. Esta mulher é de fato especial. Por quê? Em 1976, o governo americano escolheu 30 artistas, entre arquitetos, dramaturgos, escritores e músicos também, notórios, né, para que eles encomendassem obras a propósito dos 200 anos da Revolução Americana, para comemorar a Revolução Americana. E a Ursula Opens foi uma das que ganhou foi escolhida. O que ela fez? Ela encomendou uma peça de fôlego para o Rzewski, Frederic Rzewski. Eu vou escrever o nome dele. Rzewski, é esquisito de falar, né? Rzewski. Ele fez um verdadeiro cavalo de Troia, porque ele pegou a canção de luta do Sérgio Ortega, chilena, né? Da esquerda chilena massacrada pelo Pinochet na Revolução, no golpe lá de 73, eu acho que foi, né? 73, no Chile, né? 73. Então, portanto, aquilo estava fresquinho e o Allende tinha caído por causa da interferência americana, clara, direta, né? Assim como aqui antes, mas enfim, é outro problema. Mas, ao encomendar uma peça para o Rzewski, o ato dela já foi corajoso, porque ela sabia que o Rzewski era um marxista de carteirinha, um cara sempre preocupado em fazer música engajada, com sentido político, etc. E ele aproveitou a chance e fez esse cavalo de Troia. Ou seja, na verdade, essas variações, encomendadas com dinheiro do governo americano para celebrar a Revolução Americana, celebram, na verdade, as vítimas da intervenção americana no Chile, né? E ele construiu uma peça que demora, acho que uns 40, 50 minutos, e muita gente acha que é o equivalente no século XX às Goldberg do Bach, no século XVIII, e às Diabelli do Beethoven, no século XIX. Pode parecer atrevido, né, dizer isso, mas por que não? Por que não? Muita gente talvez não tivesse interesse em assistir esse recital. Conhecendo essa história, a gente vai ficar mais interessado em assistir. Até porque vocês podem pegar no YouTube e ver. Eu tenho execução, acho que do próprio Rzewski, no YouTube, dessas variações, que são muito interessantes. Variações sobre O Povo Unido Jamais Será Vencido. Ursula Opens, ela vai fazer isso ao vivo. E vai fazer, o recital dela é muito bem construído. Ou alguém soprou no ouvido dela, ou ela mesma teve a ideia.
ela vai fazer algumas peças de piano do Cláudio Santoro, que também era um comunista de carteirinha e sofreu muito com a ditadura aqui no Brasil, etc., etc. Teve que se exilar, né? Então é um recital muito diferente, né? Todo músico que atribui sentido ao que ele vai fazer, quando ele vai tocar alguma música, ninguém toca de uma maneira inocente. Isso que eu quero dizer. Se você insiste em tocar mecanicamente música do passado, você está dando um recado para a plateia. Você está chamando todo mundo de burro e está dizendo, olha, vocês querem isso? Vou dar isso para vocês. Toda vez que eu construo algo diferente, eu estou provocando as pessoas. Eu quero que elas descubram algo. E a gente descobre, e a gente se sente melhor, mais conectado no sentido da música quando descobre esse tipo de coisa. Tem um outro exemplo, tem um outro pianista que vai tocar também aí na Sala São Paulo, eu acho que em abril, um mês depois, o Jeremy Denk. Também é um cara que pensa muito bem música e que acabou de gravar as variações Goldberg, né, para um selo americano, Non The Such. Jeremy Denk, D-E-N-K. Ele, em vez de escrever um texto, ele diz que detesta esses textos de folhetos de CDs explicando o que é. Em vez de escrever um texto, ele gravou um DVD explicando cada uma das variações Goldberg. É fantástico, é um negócio incrível. Ele explica e depois você ouve o CD, as variações Goldberg inteira. Ele toca aqui a Sonata Concorde, do Charles Ives, que é um outro compositor americano do século XX. Também esta obra é considerada uma das grandes sonatas em sentido absoluto do século XX. Mas o Denk é um cara tão diferente que, por exemplo, ele foi indicado para ser diretor musical do Festival de OJ, nos Estados Unidos. E agora, em junho. O que ele fez? Convidou um compositor chamado Steven Stuckey, e eles juntos compuseram uma ópera, estão terminando de compor, que vão estrear em junho. Essa ópera se chama O Estilo Clássico. É o nome do livro do Charles Rosen, um livro famoso, desde os anos 70, ele escreveu em 71 esse livro, que hoje é usado em todas as escolas de música, no mundo inteiro, para se estudar o período clássico. É um livro, um catatal. Charles Rosen, pianista que morreu há pouco tempo, o ano passado. E o Denk pediu autorização para o Charles Rosen para compor essa ópera. O Rosen achou absurdo aquilo, morreu de rir, mas falou, se você quiser, faz. E ele está fazendo essa ópera. Isso é você ser criativo, isso é você propor coisas diferentes, isso é você levar o público a pensar, além de fazer boa música. Além de fazer boa música. Acho que a primeira obrigação de um músico é fazer boa música, fazer bem o que ele faz. Mas, mais do que isso, provocar o público. Eu nunca consegui entender a música de uma maneira descolada da realidade. Nunca. Pode ser até um defeito meu. Mas eu não consigo assistir um recital, um concerto, ouvir um CD e tentar ver que sentido tem aquilo. Se há um sentido. Se há um sentido, ótimo. Se não há, eu já perco metade do interesse que eu teria naquilo. Gravar pela enésima vez as mesmas obras de sempre, qual é o sentido que tem isso? O Kent Nagano também gravou a Heroica, a Sinfonia Heroica, linkando com a realidade atual. Kent Nagano, deixa eu escrever aqui. Eu acho que foi com a orquestra de Montreal. Já veio. É muito interessante. Ele botou textos, um ator famoso, aí, esqueci o nome do ator, lendo esses textos, enfim, criou toda uma coisa multimídia. Algum de vocês viu a Sinfonia Fantástica do Berlioz, anos atrás, com o Philippe Herreweghe? Que havia uma encenação, inclusive, né?
aquilo é como devia ser feito, né? Como a Sinfonia Fantástica tomou, de repente, um sentido que a gente jamais imaginou que ela teria, né? Você chegou a ver? E as mulheres que tiravam a roupa no final, você lembra? Isso foi o que eu mais gostei, mas tudo bem. Não, mas foi sensacional aquilo, você assistiu, né? Ou seja, você precisa se arriscar, né? Não adianta tentar reproduzir uma sonata de Beethoven melhor do que os grandes pianistas já fizeram, né? Ou você dá um sentido a isso, um sentido teu, qual o significado que ela tem para você, né? Ou então não faz sentido. E a gente que ouve, nós ouvintes, a gente percebe claramente quando o artista liga o piloto automático ou quando ele de fato está elétrico, está ligado, né? Para isso a gente não precisa saber grandes detalhes. Você percebe no ato, quando há aquela eletricidade no palco, você percebe isso, né? Mesma coisa com gravações. Essa talvez seja a maior lição que a gente deve aprender. Música não é, de fato, algo que constitua uma trilha sonora para a gente trabalhar. Papel de parede. Fala. Essas mudanças que você está falando, me lembrei da fala que alguns estavam aqui, né? Do Lorenzo falando do fim do disco, né? Então, na verdade, essas encenações são um pouco já incluindo o DVD, porque, você entende? Uhum. Não só uma atualização, mas uma mudança. O fim do disco, eu acho que dá para entender o fim do disco no seguinte sentido, quer dizer, hoje você se interessa por esta ou aquela obra, né? Não mais pelo CD, pelo disco inteiro. Eu quero ouvir a 111 com o André Schiff. Você vai lá e pega só a 111 e compra só a 111, que é o que você quer ouvir, né? Você só não faz isso, e eu fiz questão de trazer esses produtos aqui, do Saval, quando há algo mais que exige que você tenha, né? O Propassem, todos esses, o Dom Quixote, exigem que você tenha o produto. O DVD, a mesma coisa, né? Ou seja, a comunicação de massa de música, o meio de que você vai usar para ouvir música, de fato, acabou essa coisa conceitual que nasceu com o LP e depois o CD. Você construir uma gravação que tenha começo, meio e fim, né? Que é o que eu estou dizendo. Mas no recital e no concerto isso é verdadeiro. Ou você faz isso ou está morto, né? Da mesma maneira, na medida que você faz bem isso, você leva o ouvinte a querer percorrer esse caminho de novo e não picotar a escuta. Claro, tem até um compositor aí que a Deutsche Grammophon contratou agora, esqueci o nome dele, que é um cara especialista em pegar assim pequenas células do Vivaldi e tal, né, e construir musiquinhas de 2 minutos, porque ele acha que as pessoas não têm mais saco para ouvir nada de mais de 2 minutos. Ora, isso é você se reduzir ao mais ao lixo pior que existe, tá certo? Comercial, né? Por se essa música que a gente está falando é uma música de invenção, não é uma música que se pretenda comercial, né? Você acha que o Saval quer vender 30 milhões de CDs ou de DVDs desse? Nunca, jamais. Até porque ele sabe que, se não foi pirateado e estiver no YouTube ainda, deve estar, talvez. Não sei, eu nunca olhei, mas deve estar. Quer dizer, não existe mais isso, né? Você compra um CD e pirateia no ato. O DVD é a mesma coisa, né? O YouTube hoje é o grande repositório de tudo que você quer ver, né? Um produto como esses do Saval, não o DVD, eu estou falando desses outros que eu mostrei. Sempre haverá lugar para esse tipo de projeto, né? É o projeto, né? É o caso do livro impresso e do e-book, tá certo? Eu tenho o Kindle, adoro o Kindle. Quando eu quero ler alguma coisa rapidamente, eu quero o Kindle, porque eu tenho acesso imediato, não tem tempo real, né? Lançou lá, está aqui, né? O New York Review of Books, vai sair sexta-feira em Nova York, tá no meu Kindle na mesma hora, na sexta-feira, né? Junto com
com a ida dele às bancas. Então, nesse sentido, perfeito. Agora, quando você quer ler uma coisa com mais vagar, anotar e tal, aí você precisa ter o papel, não tem jeito. Né? Eu sou meio velho, o que eu vou fazer? Mas eu tenho muita coisa no Kindle. Né? Acho que a gente tem que conviver com essas... É uma transição que a gente... Dizer que o fim do disco eu acho muito forte. Não acho que o disco vai acabar. Transformação, né? O fim do disco, que a escuta, mas eu não sei se as pessoas têm pergunta, só queria fazer eu não assisti a aula inteira, né? Mas essa redescoberta do Haydn, né? Porque assim, quando eu comecei nas apresentações, o Haydn era aquele cara meio chato, meio monótono. Isso. Essa redescoberta é por conta dessas gravações históricas que você fala, por instrumentos? Muito por causa disso, viu? No caso dos quartetos, por exemplo, tem um quarteto chamado Mosaic, que gravou a maior parte dos quartetos de Haydn com instrumentos de época. Sim. E a sonoridade muda completamente, o fraseado. É, né? Isso, é pela sonoridade. Sim, pela sonoridade, sem dúvida. Sem dúvida. Gravações extraordinárias que tiram... Porque se você executa o Haydn com instrumentos modernos, aí ele fica mais pobre mesmo em relação a Beethoven, por exemplo, a Mozart. Quer dizer, o pathos do Beethoven é aquela coisa do touro e a gazela, que o Mencken falava. É isso mesmo, né? Se você coloca o aparato instrumental igual, aí ele soa mesmo superficial, e o outro soa épico. Né? Com os instrumentos corretos do tempo dele, a coisa muda de figura. O próprio Beethoven muda um pouco de figura. Né? Como a Filarmônica de Bremen fez um misto aí, mas tem gravações do Gardiner, por exemplo, com instrumentos de época do Beethoven, que são muito interessantes. Tem Heroica com Saval também, você já ouviu essa? Sim, é lindo. É também né? Outra obra. É outra sonoridade. Então, o repertório que a gente acha que existe de música clássica equivale hoje, quem fez essa conta foi o dono da Naxos, que é o Klaus Reimann. Ele disse que a gente conhece hoje, existe gravado em torno de 10 ou 20% do total de música que existe no mundo. Falta gravar 80%. E ele é um dos caras que mais gravou e que tem colocado à disposição músicas e compositores que não circulavam, né? Quando a gente pensa, e eu disse isso a semana passada, que cerca de 10 mil sinfonias foram compostas entre 1740 e 1800. Onde estão as 9.960? Porque a gente tem 40 que a gente ouve, vai chutando alto. Né? Ou seja, esse processo de redescoberta da música do passado muda conforme a ótica de cada geração. A nossa geração é uma geração arqueológica por excelência, porque já dizia o Harnoncourt num livro chamado, acho que O Discurso dos Sons, um livro que está traduzido aí, de 1982, eu acho, que a música viva parou faz muito tempo. A música realmente viva parou faz muito tempo. Hoje a gente interpreta a do passado. Ele foi honesto o suficiente para dizer isso. Né? Hoje a gente recria a do passado. Né? Porque, por exemplo, quando o Haydn trabalhava por Esterházy, ele dizia assim, olha, faz mais um trio de barítono aí, que eu hoje queria ouvir um trio novo. Ele não podia tocar, o Bach não podia repetir música da semana anterior, a cantata. O que ele fazia era jogar com a pouca memória dos nobres, porque ele pegava coisas de uns 2, 3, 4 anos atrás e fazia um pasticho lá e dava como coisa nova. Né? Tem o oratório de Natal dele é uma coisa um pouco assim, né? do Bach. Tem várias coisas que ele retrabalha. Né? O Handel retrabalhava direto isso aí, né? Mas o Handel era mais comercial.
O bar não. O bar tinha que atender ao nobre ali, né? Ao nobre, desculpa, à igreja. Ele era diretor da música e também empregado da prefeitura da cidade, né? Encarregado da música na cidade. Eu perdi o fio do que eu estava dizendo. Você falou assim, a música nova, né? Pois é, a música nova. Música nova era significado de música. Até o século XIX, padronizar tudo, você ter um mercado e se começar a pagar para ouvir música, e aí se percebeu que quanto mais a música agradar, né, mais público eu vou ter. Se eu vou ter mais público, eu vou repetir mais essa música, é claro, porque eu já sei que eu vou ter mais público, né? Esse processo, que é um processo mercantil, né, se acentuou violentamente, até o ponto em que a gente está hoje, né? Diga. Deixa eu perguntar uma coisa para pegar esse gancho. Naquela parada que você deu uma hora atrás, né, em que você disse que quando no século XIX os concertos passam a ser confinados nas salas de concerto que antes eram nas igrejas ou nos palácios dos nobres. Não existia exibição pública? Até o século XIX? Como o público ficava... Como o público? Porque muitos compositores eram populares. No século XVIII? Como o povo tinha contato... Não, a gente tem uma ilusão de que eles eram populares, né? O Gilberto também disse que o pessoal acha que a música clássica era popular. Não era. Nunca foi popular. Essa música clássica que a gente conhece, ela circulava nas cortes, né? O sentido da palavra clássico deve ser classe elite ou é do... Não, clássico de permanência. De permanência. Clássico de permanência no tempo. Não de ser E é uma coisa, no conservatório. é uma expressão cunhada pelos jornalistas alemães na década de 1820, que estavam interessadíssimos em promover a unificação do país, né? E queriam encontrar algo que representasse a grandeza da região toda, do país, entre aspas, né? Porque a unificação aconteceu só em 1872 com Bismarck, mas eles queriam iniciar esse processo e eles usaram o quê? O Bach, como o clássico que permaneceu e que devia ser redescoberto, porque era uma música que valeria para sempre, sempre seria escutada. E o Mendelssohn pegou a Paixão segundo São Mateus e fez em 1829, eu não estou me lembrando exatamente a data. Se você lê as críticas nos jornais e o modo como essa execução foi apresentada, era um projeto político nacionalista da opinião pública alemã de botar o Bach como o pai da nação alemã, né? E a grande arte alemã, que tem uma característica comum que nos une, e isso leva a uma união política. Mesmo assim, o que o Mendelssohn fez com a Paixão segundo São Mateus foi um verdadeiro assassinato. Quer dizer, ele cortou coisa, fez pela metade, ele fez um corte e costura violento na obra, né? E ficou sacramentado como se ele tivesse redescoberto. Não, mentira! Ele não redescobriu. Foi um movimento orquestrado pela imprensa alemã e a opinião pública. Os políticos também interessados nisso. Na verdade, a Paixão segundo São Mateus continuou sendo apresentada algumas vezes. O Beethoven conhecia, o Mozart conhecia, os músicos todos conheciam. O Beethoven tinha o cravo bem temperado, tocava isso. O Mozart era a mesma coisa. Ou seja, não é que o Bach morreu em 1750, acabou, ficou fora de moda, esse velho cheio de peruca e tal, e até os filhos disseram, né? Pô, ele tá ultrapassado, o negócio agora é outro, né? Era o estilo clássico, pré-clássico, para o qual se dirigia o Carl Philipp Emanuel Bach, né? O segundo filho dele, o mais importante. Para os músicos não houve esse ato. Houve sim na opinião pública, na vida musical, porque o que era essa vida musical? Aí a gente vai ver o que era a vida musical no século XVIII. Eram os nobres, e cada nobre tinha a sua orquestra, né? Tinha os seus músicos, tinha o seu compositor residente lá, o cara que era seu empregado, e que fazia a música que ele queria, né? Essa música era tocada com exclusividade para ele, e se ele deixasse, o cara podia vender ou deixar outros tocarem. Qual era a maneira que os compositores,
que os compositores encontravam de mostrar isso para um público mais variado, que não fosse o patrão para o qual estavam fazendo aquela música, estavam sendo pagos. Eles faziam um concerto de subscrição. Em Viena isso era muito comum. Então, o Beethoven, o Mozart, punha um anúncio no jornal dizendo: olha, eu vou fazer um concerto de tais, tantas obras e tal, no dia tal, no teatro tal. Aí eram 5 horas. Aí as pessoas pagavam antecipadamente, ele reunia uma grana, alugava o teatro, pagava o copista, as partes, pagava os músicos, tudo, e aí bancava. Bom, como eram chances raras, o que eles faziam? Não existia essa coisa, o concerto, não é um concerto. Era uma noitada de subscrição, começava à tarde e até à noite. Então durava 5, 6 horas, porque ele aproveitava e mostrava tudo, né? O Beethoven estreou 2 sinfonias num concerto só, a quinta e a sexta, acho que foi. Mais um pedaço de oratório, mais quarteto, mais umas sonatas de piano. Quer dizer, era uma salada. E aí, então, não era aquela coisa, senta todo mundo e começa a música lá, e durou 6 horas, ninguém sai nem para ir no banheiro. Não é isso, não. Entrava, saía, conversava, e rolando a música lá, né? Quem foi que inventou esse conceito? O Telemann, primeiro, cobrando ingresso nas igrejas, concertos nas igrejas na Alemanha. E em Londres, sim, começou-se a fazer concertos públicos pagos, com ingresso pago, etc. E tal. Londres foi a primeira capital a ter isso, né? E eles vão dizer que Liszt foi quem começou. Mas o Liszt inventou outra coisa, é o recital de piano, né? Não o concerto. Que não sei se vocês conhecem essa história, mas foi meio por acaso. Ele foi numa cidade, ele ia tocar, e os músicos se recusaram a tocar, porque não tinham sido pagos, etc. E ele falou: não tem problema para o empresário. Le concert, c'est moi. O concerto sou eu. E ele falou: eu deixa que eu seguro, sozinho. Vocês sabiam disso, não? Foi assim. Aí, entre 1830, isso aconteceu em 1838, entre 1838 e 1847, uns 9 anos, ele dava uma média de 100 recitais por ano. Pela Europa inteira, foi para a Rússia também. Imagina só como é que era a dificuldade do sujeito se transportar, né? E ele ia. Tinha um esquema maravilhoso de ganhar o público. Eu contei isso para vocês semana passada, não? Que era o seguinte: ele punha uma urna na entrada de cada teatro que ele ia tocar. Nos bastidores ele queria 2 pianos também, sempre. As pessoas chegavam e colocavam, escreviam num papelzinho o nome da área ou da melodia muito conhecida e popular. A ópera era a música popular, que alguém estava falando de música. O que era popular era a ópera. Essa, sim, era a música de consumo, desde que os italianos inventaram. Opa! E eles dominavam a Europa, né? Total. Né? Então o cara escrevia lá: vous de ré, mamã, do Mozart e tal. Botava lá. A primeira parte, ele fazia um recital com obras dele. E fazia uma quebradeira de tal maneira que quebrava cordas do piano mesmo. Aí ele pegava aquelas cordas e jogava para as moçoiras das primeiras filas, que faziam pulseiras com isso. Delirantes. O empresário dele comprava dúzias de rosas e distribuía para as meninas das primeiras filas para elas jogarem rosas no palco. Olha como ele era. O cara era um marqueteiro maravilhoso, né? E na segunda parte, intervalo, segunda parte, a urna no palco. Ele ia lá, tirava feito um chacrinha, dizia: Mozart, Meyerbeer. Sentava e mandava o pau numa paráfrase, 10 minutos, 15 minutos, o que desse. Esse era o esquema dele. É uma coisa que a Gabriela Monteiro tentou recriar, mas aí é um problema, para mim, seríssimo, porque se você hoje, no século XXI, vai improvisar sobre algum tema, você não pode improvisar como se fosse o Liszt, em 1840. Não dá.
usar aquela linguagem. É muito falso isso. A informação, a cabeça que a gente tem, e mesmo um pianista clássico, a cabeça que ele tem, não é possível que ele só tenha ouvido música clássica a vida inteira. Ele ouviu de tudo. Na hora de improvisar, é evidente que vai sair outra coisa. Não pode sair um Liszt puro. Se sai Liszt, ou Chopin, ou música romântica, então não tem valor nenhum aquilo, porque ela está tocando vários clichês entre os milhares que ela tem armazenados na cabeça de tanto tocar esse repertório todo. Voltando ao Liszt, o poeta alemão Friedrich Heine, famoso Heinrich Heine, né, que morou em Paris um bom tempo e detestava o Liszt, tinha ódio, achava que o Liszt era um charlatão. Ele descreve com precisão essa coisa toda que eu estou contando. Isso que eu estou contando, o Heine descrevia, mas descrevia desancando o Liszt, né? O Liszt foi inteligente o suficiente para negociar com o público e fazer muito sucesso e, ao mesmo tempo, fazer coisa séria, né? Em 1847, quando todo mundo pensou, bom, o que ele vai fazer agora? Acho que ele se apaixonou pelaquela condessa lá e eles tiveram um caso rumoroso, o Papa não queria que eles se casassem, foi uma coisa, ela se separou do nobre lá, do conde, foram viver juntos e ofereceram um cargo de diretor musical em Weimar para ele, que ele virou diretor da orquestra. É o momento em que ele inventa o poema sinfônico. Não só inventa o poema sinfônico, ele estreia várias óperas do Wagner, e ele tinha tamanho cuidado na preparação. Uma das óperas, não me lembro qual ópera que ele estreou, ele fez 43 ensaios. 43 ensaios. Hoje, se tiver 5, é muito. O que é isso? O ensaio geral tem 3, 2, só. Né? Tem uma passada. Ou seja, ele era um sujeito fabuloso. Né? Ele era um cara que estaria totalmente à vontade no século XXI, o Liszt. É verdade. E fez música de qualidade. Fez música de muita qualidade. Claro, também fez muito lixo. Né? Mas metade da obra dele é transcrições, paráfrases, etc. Quer dizer, essa coisa para atender o povão. Né? A outra metade ele fez de uma maneira mais séria. Os poemas sinfônicos são muito interessantes. Muito, muito. Muita coisa da música piano é muito boa também. A própria sonata, a grande sonata dele é maravilhosa. Né? Mas o pessoal insiste em falar só dos episódios húngaros e tal. Né? Para vocês terem uma ideia de como as tais episódios húngaros que o deixaram famoso, tem uma piada. Não é piada, isso é verdadeiro. No final da vida, o pessoal lá em Budapeste resolveu homenageá-lo como grande músico húngaro, né? Só que ele não falava húngaro, ele só falava só francês e alemão. Ele foi a Budapeste, foi homenageado e não conseguiu falar em húngaro, falou em francês, agradeceu em francês para os seus patrícios húngaros, ou seja, ele se esqueceu completamente das raízes dele. As episódios húngaras dele, de húngaro, tem muito pouco, quase nada, né? É mais o brilho. Um músico desse é um músico, por todos os motivos, interessante. Né? Quando se comemorou uma data redonda dele, acho que foi 2013, acho que foi 2011, 12, 11, 200 anos dele, nascimento, uma coisa assim. Porra, a gente tinha que ouvir os poemas sinfônicos dele. Tem coisas muito boas, mas muito boas. Assim como o Saint-Saëns, essa sinfonia com órgão, né? No entanto, não estou falando que seja a OSESP, não. Estou falando que todas as orquestras deviam fazer isso. A Municipal, do Rio, de Brasília, sabe, Belo Horizonte. Não fazem. Por quê? Porque nos anos 40, assim, isso significa música velha. Tocar Saint-Saëns, tocar Liszt, essa turma, é fazer música velha, porque era o costume das orquestras nos anos 40 e 50. No Teatro Municipal se fazia muito Saint-Saëns, se fazia muito Liszt, né? Esses poemas todos. Então ficou meio que uma coisa meio brega, quer dizer, não, a gente tem que fazer outro tipo de coisa. Essa imagem não é real desses compositores, assim como a do Haydn que a gente viu hoje. Não sei se eu falei demais, já estourou tudo, mas para a próxima nós vamos ver se de fato o maestro é necessário.
Tenho dúvidas, há controvérsias, vamos ver.